Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa é a minha quarta Campus Party e não esperava participar este ano, porque no ano passado eu me mudei para vir morar na Itália e aí tive a felicidade de saber que esta edição seria uma edição virtual. Mas é muito legal estar com vocês. Então, eu vou compartilhar o meu material com vocês agora. Eu espero que chegue aí. Tá todo mundo vendo aí, tranquilo? Beleza. Então, hoje eu trouxe para vocês um assunto de muita importância, né? A gente vai falar de transparência pública além dos dados governamentais, trazer uma experiência prática para mostrar o poder que a gente tem quando a gente pensa em dados, e neste caso, em dados abertos, tá? Vou passando aqui. Por que é que eu vou falar sobre esse assunto, né? Porque é a Gabriela que está falando desse assunto. Eu trabalho no Banco Central, no Escritório de Governança da Informação, e desde muito cedo eu sou apaixonada por computação, já estudei bastante o assunto. Em particular, eu sou fanática por dados, né? Eu entendo que dados são um caminho muito rico para transformar o mundo, né? E tenho trabalhado, tive a felicidade de ter tido diferentes experiências em vários assuntos, dados abertos, blockchain, analytics, BI, DW, enfim, e tenho trabalhado bastante também com foco em inovação do serviço público, em particular no Banco Central, tá? Por sinal, é importante dizer, né, que nesse caso, eu estou dando a minha opinião e não estou falando sobre com a palavra do Banco Central, quem fala pelo Banco Central é a diretoria colegiada, e eu venho trazer aqui somente compartilhar com vocês a minha experiência e as minhas opiniões a respeito desse assunto. Vamos lá, vou esquentando. A experiência de fazer uma apresentação virtual é um pouco diferente, tá? Principalmente porque uma das coisas que eu mais gostava na Campus Party era aquela energia de todo mundo, né? Geralmente um público bem diverso, bem jovem, e isso faz falta agora, mas de todo jeito é muito bom poder participar. O que é que a gente fala de transparência pública, né? Vamos começar a esquentar essa balada de sábado à noite, né? A gente está fechando o evento, vamos fechar com chave de ouro. Transparência pública é um conceito muito amplo, na verdade, e que está bem relacionado à noção de governo aberto. Existe uma parceria internacional já de vários anos que reúne centenas, literalmente mais de 100 países, né, que é o Open Government Partnership, e tem alguns conceitos importantes a serem observados, né, em relação à transparência. Quer dizer, a abertura dos governos para permitir uma participação social maior, a responsabilização dos agentes públicos, né? E também a melhoria dos serviços que são oferecidos à população. Transparência pública é um conceito fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Isso. Mas eu vou dar um exemplo bem prático do poder da transparência pública. No ano passado, eu fui para um evento muito bacana, o Café da Agenda Teresina 2030, lá em Teresina, na capital do Piauí, e eu presenciei um momento muito especial, né? Tive a oportunidade de conhecer diferentes comunidades, tem uma foto aí com as Pi Ladies de Teresina, o pessoal que desenvolve bastante com ciência de dados, e lá depois de várias palestras muito interessantes, gente da França que veio apresentar a experiência, na hora de perguntas, um rapaz puxou a palavra, tirou um papelzinho do bolso e começou a falar. Tem presentes vários secretários, e ele começou a falar, olha só, no ano passado, a prefeitura arrecadou tanto e tanto com multas, gastou tanto e tanto com pardais, e não gastou, ou gastou muito pouco, com ciclovia, não fez nada nesse determinado assunto. E naquele momento uma mágica aconteceu, começou um debate fantástico, todo mundo baseado nas informações do que de fato tinha acontecido, né? Todo mundo discutindo alternativas em relação à mobilidade na cidade, mobilidade urbana na cidade de Teresina. E eu ali extasiada, vendo o poder, né, daquele cidadão de ter os dados
sobre os gastos relativos a transportes, aliás, na cidade, na mão dele, para poder conversar com a esfera pública, né, de governo local. Então, aquilo para mim foi fantástico e é um exemplo assim maravilhoso do poder de uma linha da transparência pública, que é de dados abertos. É quando a gente pega a informação que está em poder de órgãos públicos e deixa à disposição para a sociedade. Mas não é simplesmente deixar para a sociedade de qualquer jeito, né? O dado aberto, ele tem um conjunto de características que facilita o acesso da população à informação. Então, eles estão acessíveis de uma forma ampla, em meio digital, eles estão estruturados de forma definida que possam ser processados por máquina, por programas, né? Porque imagina assim, se você tem que processar uma informação de uma prefeitura, mas se de repente você quiser analisar o estado e gerar essas informações são volumosas, na mão, acessando página a página, isso não funciona, né? Então, eles estão disponíveis na internet, você consegue referenciar, e tem um ponto importante, eles são claros em relação a como você pode usá-los. Você pode usar, desenvolver soluções em cima deles, sem ser processado, por exemplo, está fazendo uso indevido está utilizando uma propriedade, né, digamos, seja do governo ou de alguma empresa. Tá? Isso tudo é regulamentado já há alguns anos no Brasil, assim, a sementinha já é constitucional, mas a sementinha mais concreta foi a Lei de Acesso à Informação e depois o Decreto 8777, que traz esse conceito lá em 2016 de dados abertos. Tá? Isso é um conceito muito importante no sentido de promover a transparência nos órgãos de governo. E o Brasil fez muito nesse sentido. Nós temos um portal de dados abertos, o pessoal hoje da Secretaria de Governo Digital mantém parceria com a CGU em relação ao programa de abertura de dados do governo. Vários órgãos colaboram, né, com esse portal. Temos portais e iniciativas semelhantes em outras esferas de governo, por exemplo, o Estado de Alagoas tem um portal bastante interessante, a Prefeitura de São Paulo, tá? Mas até então, sempre houve um foco muito voltado para a fiscalização das ações do governo, né? A gente sempre via, assim, de maneira geral, quer saber como é que está sendo gasto, o que é que está sendo gasto, as decisões, tem muito como um determinado parlamentar vota, enfim, acompanhamento de ações do governo, ou seja, fiscalização dos agentes públicos, vamos dizer assim, de maneira geral. Só que no meio disso, começou a se desenvolver uma sementinha, né, que está florescendo, não só como uma planta, em várias florestas, que é justamente do uso desses dados abertos, governamentais abertos, para oferecer serviços ao cidadão, não só acompanhar o que o governo faz, né, como gasta dinheiro e tudo, mas também de oferecer serviços ao cidadão. Assim, agora todo mundo sente muito isso, né, assim, é quase impossível achar alguém que não esteja acompanhando as informações sobre, por exemplo, a pandemia, né, do Covid-19, e existem alguns portais relativos a isso, tá? Nessa onda de dados abertos, a gente viveu assim, um momento que os órgãos começaram a colocar seus dados em formato aberto, portal. De maneira geral, você encontra todos eles lá no portal federal, no que diz a órgãos federais, e junto com isso, os órgãos começaram a incentivar o uso desses dados. E aí houve assim, uma abertura de temporada das conhecidas hackathons, né? Vários concursos para realizar iniciativas usando dados abertos. Além das hackathons, várias outras iniciativas importantes, como a Serenata de Amor, as diferentonas, enfim, que foram desenvolvidas nas duas linhas, tanto de fiscalização dos agentes públicos, como na oferta de serviços ao cidadão, como o aplicativo que tem lá, Aeroportos Brasil, né, no site. No Banco Central, a gente também seguiu essa linha, a gente desenvolveu, não a hackathon, a gente realizou um concurso de aplicativos, que a gente queria alguma coisa um pouco mais estruturada, com produtos mais organizados, assim, com mais tempo para os participantes desenvolverem. A gente desenvolveu uma abordagem com dois focos, assim, tinha participantes de empresa, participantes estudantes, e o tema principal era o fortalecimento da cidadania financeira.
Foi muito interessante, tivemos participantes de todo o país, na premiação, assim, os premiados foram de todas as regiões, né? Isso foi muito legal, tá? Assim, mostrou para a gente muito um norte para um trabalho que a gente vinha desenvolvendo desde 2016, o concurso foi feito em 2018, no fortalecimento do nosso portal Dados Abertos. Então, o portal Dados Abertos do banco é esse daqui, tá? É importante dizer que ele é o primeiro em número de bases de dados, conjuntos de dados disponibilizados no portal federal, né? Então, a gente vem fazendo trabalho muito sério nesse sentido, engajando todas as áreas do banco. Ele está disponível desde outubro de 2016, hoje já conta com 3.266 conjuntos, né, datasets, e nós temos uma preocupação particular de acompanhar se as informações do banco de interesse da sociedade estão sendo disponibilizadas lá. Recentemente, a gente realizou uma consulta pública com cerca de 6.000 participantes, era sobre as informações do Banco Central de uma forma ampla, incluindo o portal, né, mas a gente conseguiu explorar bastante o tema do portal. Uma coisa bacana é que o resultado foi positivo, né, foram avaliados três eixos, né, as perguntas relativas a 3 eixos, qualidade, disponibilidade e facilidade. Qualidade foi a maior média das notas, depois disponibilidade e, por último, facilidade. A gente teve notas boas de 0 a 5, a média das 3 em cada situação ficou em torno de 4, então isso foram notas boas e mostrou para a gente muito o que a gente precisa fazer ainda. A gente tem uma linha de trabalho para abrir novos conteúdos, então, por exemplo, dados textuais, relatórios do Banco Central, a gente começou já tem um projeto em curso, né, e tem previsão de disponibilizar isso no portal. Tá? E uma coisa muito interessante que a gente verificou, que a gente acompanha sempre, né? A gente investe bastante em várias ações. Uma coisa muito interessante que a gente verificou é que, assim, desde o nosso lançamento, se vocês perceberem, isso aqui é um pico grande, né? Isso aqui é o registro de visitas ao nosso portal, né? Ao longo do tempo, desde lá do lançamento. Então, desde 2016, a gente, no lançamento, teve um pico enorme, foi no Fórum de Cidadania Financeira, um dos maiores eventos em termos de público do banco, então, assim, teve uma movimentação muito grande, e a gente vem empreendendo esforços que a gente percebe que vai aumentando progressivamente o interesse do público no uso efetivo do nosso portal. Tá? Então, aqui a gente tem os acessos às visitas diárias e a média móvel, né, da semana de 7 dias. A gente vê alguns picos interessantes, né, por exemplo, nossa participação na Campus Party, lá em São Paulo, em 2018, teve um pico importante aqui, no mesmo ano, na Campus Party de Brasília, também teve um pico importante, então a gente percebe que é muito válida a participação desses eventos, né, para dar conhecimento ao público do que a gente está oferecendo, tá? E a gente fica feliz em ver que existia essa tendência clara de aumento, né, de uso das informações que a gente coloca lá. Só que este ano aconteceu isso aí que vocês estão vendo. O negócio mudou completamente, né? E mudou como? Assim, a gente saiu e foi para um outro patamar de acesso, né? Teve aquela coisa de final de ano, que geralmente tem uma queda, né? Mas logo no final, meio para o final de janeiro, o negócio foi para outro patamar e o número de acesso. E o que foi que aconteceu aqui? Então, assim, é esse o ponto que eu trago para vocês. Os dados abertos são muito relevantes, né? São dados públicos do governo, de maneira geral, né? A gente pensa sempre em dados do governo, colocar na mão do cidadão de uma forma que ele consiga trabalhar com ele, construir serviços, enfim. Mas é bom lembrar que dados públicos não são só dados do governo, são dados do governo e dados de empresas, né? E uma boa parte desses dados de empresas, que são riquíssimos, né? Dados públicos, uma boa parte se trata de informações reguladas. O que são essas informações reguladas? São informações que as empresas publicam, né? Colocam para a sociedade, porque devem fazer, porque algum regulador, dependendo do nicho onde a empresa atua, determinou que ela divulgue ao público certas informações, tá? Então, essas informações reguladas, assim, que devem ser divulgadas mediante alguma regulação, né? Então, elas são muito importantes, são
o regulador entende que o cidadão precisa tomar conhecimento de algum ponto e desenvolve esse assunto. Isso é tão importante que, para mostrar para vocês a importância, a dificuldade, né, que a gente tem, se não explora esse eixo, se esse eixo das informações reguladas não evoluir, eu vou pedir a ajuda da minha amiga, que é a Alice, né? A Alice é uma garota muito especial, esperta, inteligente, determinada, está pensando em estudar fora, passar desse negócio, da pandemia, e começou a procurar, né, se organizar financeiramente, saber qual cartão de crédito que ela deveria levar quando fosse dessa experiência fora. Ela queria saber, simplesmente, quais são as melhores taxas de câmbio, né, praticadas pelos cartões de crédito aí, daqueles quando tem uso internacional, né? Então, a Alice quer saber isso daí. Bom, o que é que a Alice faria, vamos dizer assim, né? Considerando que as instituições financeiras, né, que oferecem cartão, as companhias de cartão, coloquem essa informação lá nos seus sites. A Alice teria que ir atrás, né, teria que procurar. Então, ela iria buscar, enfim, diferentes bancos, por exemplo, mas tem várias outras empresas de cartões, enfim, isso poderia ser um universo grande, né? E agora, com as fintechs e tudo, aqui o universo fica maior ainda, né? Mas além de ter que fazer esse giro digital, vamos dizer assim, se ela não fosse bater perna mesmo, a Alice teria a dificuldade de, em cada lugar, procurar naquele site, por exemplo, do Banco do Brasil, onde é que está a informação que ela tem necessidade, né, que ela precisa encontrar. Além disso, em alguns, a informação pode estar em PDF, em outro vai estar em Excel, em outro vai estar, enfim, pode estar de várias formas também. E ela ainda tem a dificuldade, no final, se ela encontrar tudo e compor uma planilha bem bacana, e tem outros amigos que estão interessados em fazer a mesma coisa, ela não sabe se ela pode, por exemplo, publicar e compartilhar essa informação, sem ser processada por alguma instituição, tá? Bom, a Alice é muito corajosa, muito determinada, mas depois de tudo isso, ela meio que, como é que é? Não sei se ela gosta muito, e vai que ela até desiste de sair atrás dessa informação, né? E vai ser prejudicada, porque vai escolher sem ter uma base mais sólida, né, na decisão dela. O que é que o Banco Central fez para ajudar a Alice nesse sentido, né? Então, o banco estruturou o que a gente chama de informações reguladas. A gente começou a regular essas informações, né, a atuar normativamente para que elas sejam disponibilizadas também em formato de dados abertos. Ora, se o banco entende que suas informações internas, ao serem divulgadas para o público, devem ser em formato aberto, que é muito melhor para ser analisado, enfim, encontrado, por que não as informações que hoje são todas divulgadas em forma digital na internet não deveriam ser também em formato aberto? Então, o banco começou a normatizar esse assunto, né, editor circular e carta circular, que são os tipos de normativo que o banco usa, dando orientações às instituições financeiras nesse sentido. E ele introduziu uma novidade fantástica, que ele começou a especificar uma parte dessa regulamentação, que seja, que informações devem ser fornecidas, usando não só um padrão de dados abertos, mas um padrão aberto de serviços, né, digital, tá? Então, isso também é uma novidade bem interessante, tá? E a única coisa que a gente pede, né, é que as instituições, nesse caso, informem ao Banco Central um catálogo dizendo onde é que estão os seus dados abertos. Podem ser providos por API, por arquivo, enfim, tem instituição pequena, tem instituição muito grande, isso daí não importa a gente, né? Mas os dados vão ser produzidos e mantidos, os serviços, pela instituição financeira. Assim, o que acontece? O banco descreve as informações, como o que significa cada um, numa linguagem comum, porque muitas vezes, né, no Banco do Brasil ia ter uma linguagem mais cidadã, no HSBC, não sei, poderia ter uma linguagem mais técnica, e isso causaria algumas dificuldades para a Alice. Além disso, ele diz, olha, o formato que tem que ser publicado essa informação é este, eu não corro risco de ter que lidar com 3, 4 formatos diferentes, e ele fica sabendo, né, assim, olha, ele divulga quais são os endereços onde esses dados estão, tá? Para isso, né, a gente utilizou uma série de tecnologias, né, mas basicamente a gente reforçou a nossa política de dados abertos com a adoção do Open API, né, um padrão de
interfaces abertas, mas nesse caso em particular, a descrição dos dados a serem trocados. A gente investiu numa estratégia, na arquitetura de catalogação aberta, porque a gente não podia ficar muito acoplado com as instituições financeiras, a gente tinha que ter um pouco mais de liberdade, então a gente investiu nessa abordagem, e a gente introduziu, botou um pé nessa questão da regulação digital, né? A gente já tinha uma plataforma muito interessante, foi desenvolvida no Banco Central, o pessoal de Recife, então chama plataforma Olinda, é um espetáculo, né? Então, ela foi estendida com um módulo de regulação digital para orquestrar, vamos dizer, todo esse processo, tá? Tem um hot site do Banco Central explicando tudo isso, onde as instituições financeiras vão lá e veem todos os normativos que saíram em relação ao assunto, o que é que elas têm que fazer, o acesso ao módulo de regulação digital, tá? Então, com isso, a gente pode dizer, melhorou um bocado, a água ficou mais limpa, a gente consegue enxergar, né, os dados, é a Alice, um amigo da Alice que forem procurar, e já consegue enxergar as coisas de uma forma mais simples. Mas, assim, será que melhorou mesmo? Será que a gente resolveu tudo que queria, né? Porque embaixo d'água está faltando aí ou um snorkel, ou uma bomba de oxigênio, alguma coisa, porque embaixo d'água a gente não consegue ficar muito tempo sem ajuda, né? Então, essa é a questão. À medida que as informações crescem né, todo o setor regulado tem uma riqueza muito grande de informações, e se tem muitas entidades que participam disso, fica difícil para o cidadão ter que ir saindo atrás, né, se a gente considerasse que tivesse só nos sites, ainda em formato aberto, mas nos sites das instituições eles ficarem correndo atrás de tudo isso. Tá? Então, a gente voltou no Banco Central e começou a pensar como é que a gente resolveria esse problema. E a gente usou todas as técnicas que a gente podia e introduziu um passo aí bem interessante, né? Que é esse passo, o quarto, que a gente compila, reúne, cataloga, né, todos os catálogos que foram informados pelas instituições financeiras. Então, a gente pega todas as informações, processa, consolida e dá uma visão integrada no nosso portal Dados Abertos. A gente não traz os dados, tá, gente? É importante entender, a gente traz os metadados. Então, com isso, a gente dá uma visão para o cidadão. Então, ele vai ter a lista de todos os locais onde ele encontra informações de cartões, para todas as instituições, por exemplo. Então, ele pode ter também, para uma determinada instituição, todas as informações em formato aberto que essa instituição divulga, conforme a regulação do Banco Central. Tá? Então, isso, de fato, é uma solução que muda a perspectiva, tá? Então, tá lá no site do Banco Central, hoje vocês já conseguem ver lá, ó, existe uma tagzinha de dados abertos do sistema financeiro, está sempre entrando em conjunto, referente a essa regulação que existe. A gente começou com alguns conjuntos de informações, e a ideia é avançar nessa linha, né? Quando você entra lá no recurso, tem explicando direitinho o que é que o cidadão precisa fazer, assim, que tipos de visões que ele pode ter, quais são as APIs, né, que estão disponíveis para ele enxergar esses dados. Tá? Lembrando que os serviços de dados não são providos pelo Banco Central, são pelas instituições financeiras. De quebra, né, complementarmente a ajudar a Alice, a gente tem uma vantagem muito interessante nessa abordagem. Assim, quando a gente fala de órgão do governo como regulador e entidades reguladas, existe sempre a questão da gestão do custo de compliance, né? Tanto de um lado, que a gente chama RegTech, usar tecnologia para os regulados cumprirem as normas, as leis, como do lado do regulador, supervisionar se aquilo está sendo feito. Com uma abordagem dessa, mais estruturada, a gente consegue, no final, reduzir esses custos, reduzir os riscos, eliminar um bocado de incertezas em relação a isso e acompanhar mais efetivamente a prestação de informação à sociedade. Tá? Então, isso é muito legal. Mas, obviamente, o que a gente quer, né, no final das contas, é deixar a Alice feliz, né? Então, vamos deixar a Alice ser feliz, e assim a gente oferece essa informação de uma forma integrada, né, para o cidadão. A Alice consegue lá no banco encontrar e as taxas de cartão de crédito internacional, né, de câmbio de cartão internacional, ela já consegue usar. A ideia é que esse tipo de recurso, quando o órgão
público para de pensar só nos seus dados, né, que já é um passo muito importante, mas quando ele sai desse estágio e olha para os dados dos regulados, que hoje ele já cobra que sejam divulgados, seja em site da internet, e ele começa a pensar em colocar isso em formato aberto e oferecer um caminho para integrar essas informações para o cidadão, então isso sim a gente começa a dar um reboot, né? A gente começa a reiniciar o mundo de uma forma diferente, né? Então a gente percebe o impacto do nosso portal em números de acesso. Foi um fenômeno interessante, porque as próprias instituições financeiras começaram a olhar para conjuntos de dados que estavam lá, que não os delas, né? Mas, enfim, a gente espera que esse efeito aumente ainda mais, a gente está só começando com essa iniciativa, né? E, de fato, isso traz um potencial de transformação digital muito grande, tanto que para o Banco Central isso é foi uma primeira experiência no sentido do caminho do Open Bank, né? Porque o Open Bank é quando a gente começa a oferecer serviços mais padronizados entre as instituições, e um deles é o serviço de acesso aos dados, né? Essa arquitetura ajudou em muitas lições aprendidas para essa transformação. E aí a pergunta, né, fechando antes que a Amora reclame do tempo, né, a pergunta é qual é o seu papel nesse cenário, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, as tecnologias todas por trás, a iniciativa, mas assim, seja você servidor ou gestor público, né? Então, você pode botar no seu roadmap, você pode passar a considerar isso. Eu tenho certeza que se você tem alguma entidade regulada, você já exige que ela divulgue alguma informação na internet, provavelmente. Então, comece a considerar o que seria ela colocar essa informação em formato aberto, tá? Você, como empreendedor, imagina o mundo, o universo de possibilidades com essas informações disponíveis para você desenvolver seus produtos, né? Para, enfim, fazer fama, fazer dinheiro e ajudar, né, o mundo que a gente precisa. E você, estudante, essa é uma área que tem muita coisa a ser resolvida, muito potencial de soluções inovadoras. Então, assim, vale estudar essas tecnologias, vale entender essa dinâmica. Você sair com um desenho daquela catalogação desacoplada e aberta, assim, foi um processo muito interessante no Banco Central. Então, eu deixo o convite a essa reflexão, a esse engajamento, né? Você encontrar o seu papel nesse processo. Lembrando que, assim, a melhor forma de você encontrar o seu papel é começar a usar os dados abertos, né? Então, use mãos à massa, tem o portal brasileiro, aliás, os dados das instituições financeiras que são integrados no portal do Banco Central são automaticamente integrados no portal federal, né? Isso é legal, dá uma visibilidade maior, até saindo, né, do tema do sistema financeiro, que é do Banco Central, natural do Banco Central, então vai para um tema maior, tá? E lembrando que se você não tem muita ainda ideia de que temas, em que temas você poderia trabalhar com dados, vai lá e começa a olhar esses catálogos, porque lá os dados sempre vão te dar uma boa ideia e melhor, mesmo que você já tenha um tema, ele vai te ajudar, né? Os dados vão te ajudar a entender melhor o seu tema, né? Então, sempre tem a melhor ideia e é a melhor ideia, né? O uso de dados, tá? Vou fechar, conseguir fazer no tempo, mágica. É, não poderia deixar de agradecer as imagens, a minha amiga Alice, né, uma coleção de fotos que eu peguei públicas, apoio do pessoal lá do Banco Central, em especial de Karina, eu usei muitos recursos dela para apresentação, e principalmente das equipes do banco, a ouvidoria, o ouvidor do Banco Central lidera um trabalho fantástico em relação à transparência no Banco Central, em particular, alavancando e puxando as áreas para participarem do nosso portal de dados abertos, as equipes do DEINF, o Departamento de Tecnologia da Informação, do qual eu participo, onde fica o Escritório de Governança da Informação, o escritório, né, Gustavo Gerhardt, Luiz Gustavo, Daniel, enfim, o pessoal que vem trabalhando muito sério nessas iniciativas, e o pessoal da área de regulação, que fez uma parceria muito bacana, esse trabalho foi gestado por algum tempo, até a gente conseguir conversar com o mercado, trazer ideia, colocar na prática e sair do outro lado e ver bons resultados. Isso é muito legal, a gente ver um trabalho desse. E é isso, pessoal, obrigada. Nem precisou falar comigo, não é isso, Amora?
Temos perguntas, então podemos passar as perguntas. Que ótimo. Então, como a gente sente o retorno, a Emília Félix está perguntando como vocês sentem o retorno do público com as estratégias de transparência utilizadas pelo Banco Central. São várias as estratégias, perdão, são várias as estratégias de transparência do Banco Central. A linha de dados abertos é uma delas, né? A gente tem investido bastante nisso. A gente tem alguns indicadores, né, que a gente utiliza para acompanhar o impacto disso, né? Algumas medidas são, por exemplo, o número de pedidos que o cidadão tinha em relação a informações que agora são automaticamente, vamos dizer assim, direcionados para o portal, porque os dados já estão lá, né? Então, a gente vê com o próprio desenvolvimento dos aplicativos, durante o concurso de aplicativos, né, a gente teve uma interação muito interessante entre os que a gente chama curadores, são os responsáveis pelas informações, e os participantes. Isso amplia o diálogo, e para perceber, por exemplo, informações que a gente achava que era de muito interesse e que não necessariamente, né, faziam grande diferença, enquanto algumas que a gente ainda não tinha considerado, e o cidadão, né, os participantes do concurso apontaram e a gente passou a considerar. Então, assim, existe isso, e os benefícios são muitos, assim, pensando objetivamente o negócio, a competitividade, né, fomentar a competitividade no sistema financeiro é essencial, inclusive para a estabilidade financeira, tá? Para garantir que a gente tem um sistema que funciona bem e que é seguro para o cidadão. Além do que, o cidadão mais informado, né, consegue tomar melhores decisões e fazer uma gestão de finanças pessoais mais efetiva. O Giro Santos está perguntando como órgãos não governamentais podem atuar com dados abertos, a exemplo da Operação Serenata de Amor, e quais são as oportunidades nessas áreas. Bom, os dados são abertos, com licença, esclarecendo, né, que você pode usar e fazer o que você quiser com ele, desde que você cite a fonte, né? Então, basta começar. É um órgão não departamental, você tem uma expertise, você tem um problema, assim, começa a pensar da perspectiva de dados e procurar o que é que existe de dados. Eu até digo mais, se o dado ainda não está disponível, é um dado público, você pode acionar o órgão de interesse, né, e provocar a abertura desses dados. No Banco Central a gente acompanha isso, é um processo, o feedback do cidadão pedindo informações, né, a abertura de dados, é considerado no nosso plano de dados abertos. Tá? Então, você pode provocar o órgão para pedir a abertura, se os dados já não estiverem, ainda não estiverem em formato aberto. Então, assim, existe um espaço enorme. O primeiro passo é escolher o seu nicho, entender qual é o seu potencial, no que é que você conhece bem, você conhece de análise, você conhece desenvolvimento de app para celular, você conhece desenvolvimento de aplicativos web. Então, assim, pega o seu expertise, tenta buscar um tema que você tenha ter um especialista é sempre bom, né? Ter alguém que conheça um pouco mais do domínio que você está tratando, faz essa parceria e não falta problema nesse mundo, né? E a coisa boa é que a gente tem hoje uma política de fomento à abertura de dados em várias esferas, na esfera federal, certamente, mas tem sido seguida por várias outras. Risinha Torres está perguntando como vocês definiram a política de atualização dos dados. Há muitas iniciativas da sociedade que utilizam esses dados. Sim, a gente, como eu mostrei, né, a gente tem literalmente milhões de acessos por mês, né? Tem, por exemplo, dados de entidades supervisionadas, né? Saber quais são as entidades supervisionadas pelo Banco Central. A gente tem registro de 40 mil acessos ao mês, então, assim, tem vários que usam, né? A atualização dos dados, primeiro a gente usa uma abordagem, essa pergunta foi muito boa, obrigada, né? A gente usa uma abordagem voltada para um processo sustentável no Banco Central, de divulgação de dados abertos. Então, não é simplesmente a divulgação de um arquivo de dados.
a gente tem algumas plataformas de serviço de dados que foram desenvolvidas no próprio banco. Uma delas é a plataforma Olinda, que eu sou super fã, porque ela é realmente fantástica, e com essas plataformas a gente oferece serviços de dados a partir das fontes, ou seja, os dados são atualizados conforme a fonte. Tá? Então, os dados, de maneira geral, assim, tem pouquíssimas exceções que a divulgação de conjuntos de dados é feita em arquivos, vamos dizer assim, que tem uma frequência, e a frequência vai depender do evento que está sendo tratado, o curador, que é o responsável pela determina, né? Mas, de maneira geral, são serviços de dados que têm atualização conforme a fonte. Então, você recebe o dado bastante atualizado, tá? A gente tem essa preocupação de não é só colocar lá e, de repente, não atualizar mais. Rogério Prado de Jesus está perguntando informações de fundos de governo, FGTS, FDS, que são administrados por instituição financeira, como a Caixa. Tem alguma determinação de vocês para a publicação de dados abertos? Tem alguns dados referentes à dívida pública, enfim, que são divulgados, né, em formato aberto. De fundos em particular, eu não sei te dizer, tem de títulos públicos, enfim, tem diversos que você encontra lá. Você pode, uma dica importante é acesse o portal do banco e faz a busca por palavra-chave, né? FGTS, por exemplo, é um fundo de seu interesse, ou só fundos, né? E aí você vai buscar. A exceção dessas informações do sistema financeiro, que são as instituições que colocam lá, você não encontra geralmente conjuntos do Banco Central, que são conjunto caixa. Você vai ter, por exemplo, fundos e todas as instituições que trabalham com um determinado fundo. Tá? Um ponto importante que eu acho que você precisa pensar é se esses dados são protegidos, né? Se tem alguma questão de sigilo. Alguns dados protegidos a gente tem tentado oferecer alguma visibilidade, né, sobre esses dados de forma consolidada, quando isso é possível, tá? Então, e se você não encontra o dado lá e ele é público, aí você vai no site do Banco Central, fale conosco, solicitação de informação, e isso vai ser trabalhado lá pelo pessoal do Aloysio Tupinambá, que é o nosso ouvidor. Posso me despedir, então. Muito obrigada, Amora. Pessoal, obrigada a todos. Espero que a apresentação tenha sido interessante para vocês. Espero ter motivado vocês a participar dessa onda de transformação do país por meio de dados, né, em particular de dados públicos. Agora, não só mais dados governamentais, dados abertos, não só dados governamentais públicos, mas de toda a sociedade, tá? E qualquer coisa, eu estou no LinkedIn, entre em contato comigo lá, vou ter o maior prazer em continuar tirando dúvidas e trocando ideias com vocês nesse sentido, tá bom? Um abraço, boa noite a todos para vocês. Até mais.